Seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso online de Neuroanatomia Aplicada à Prática Clínica. Meu nome é Rogério Souza e eu estou aqui para te ajudar a entender neuroanatomia de uma vez por todas e aplicar na prática clínica. Como eu sempre digo, para você entender o paciente neurológico, você precisa conhecer as bases anatômicas. Hoje nós vamos falar da neuroanatomia do lobo temporal e occipital. E como eu sempre digo, gente, quando eu estou dando essa aula, eu sempre dou alguns exemplos de casos clínicos, porque eu acredito que essa estratégia é a melhor para se aprender um conteúdo, quando você vê o sentido disso. Por isso eu queria te contar uma história de um outro paciente que eu também avaliei aí durante a residência. Um paciente que, na verdade, ele estava lá no prontuário como um paciente confuso. A hipótese diagnóstica dele era um AVC e quando nós fomos avaliar, esse paciente ele não tinha déficit algum motor, então quando você olha a parte motora dele, estava perfeita, tá? Sensorial também, equilíbrio e tudo mais. Só que esse paciente, gente, olha só que interessante, ele respondia coisas fora do contexto. Então eu chegava lá, por exemplo, seu José, o senhor sabe que dia é hoje? Em vez de ele me responder que dia é hoje, ele falava, eu trabalho, né? Então, a impressão que eu tinha é que eu estava falando uma coisa e ele estava entendendo outra, né? Eu perguntava, quantos anos o senhor tem? Ele falava uma coisa ali aleatória. E depois, quando a gente começa a pensar direito nesse paciente, a gente começa a entender, bem, será que ele está confuso? Ou ele tem um tipo de afasia que nós chamamos de afasia de Wernicke ou afasia sensorial? Faz sentido, porque a linguagem desse paciente, a parte motora da fala estava perfeita. Só que ele não estava conseguindo compreender aquilo que eu estava falando. Por isso que ele falava coisas totalmente fora do contexto. A gente perguntava o nome dele, onde ele mora, ele respondia outras coisas. E nessa aula de hoje a gente vai conhecer essa área, a área de Wernicke, junto de outras áreas também que são muito importantes aí do lobo temporal e do lobo occipital. Então espero que você goste dessa aula. Não esqueça de baixar o seu planner para você ir fazendo as anotações. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Vamos dar início então à nossa aula sobre o lobo temporal e occipital. Lembrando que nós já falamos aqui no curso de neuroanatomia sobre as divisões do sistema nervoso, falamos sobre o lobo frontal, parietal, tivemos uma aula só de córtex e agora a gente vai finalizar essa parte de córtex falando do lobo temporal e occipital. Lembrando que eu não vou falar da ínsula nesse mini curso devido às limitações do software, ok? Mas lembrando que a ínsula ela é uma área muito importante que ela fica aqui escondidinha, né, mais profundamente aqui ao sulco lateral, mas que ela é muito importante, por exemplo, com funções límbicas, como processamento das emoções, empatia, tem uma relação com gustação, linguagem, processamento sensorial, integração sensorial e tudo mais. Ok? Então a ínsula ela é extremamente importante e apesar de ela não estar aparecendo aqui nessa aula, saiba que sim, tá? Você precisa estudar a ínsula. O que eu te recomendo para quem não é aluno lá do curso de neuroanatomia, tem uma aula resumida aqui no canal também, tá? Então dá uma procuradinha ali para pelo menos você entender as funções da ínsula, ok? Então vamos começar essa aula primeiro situando onde fica o lobo temporal e occipital. Então, se nós pensarmos aqui no lobo temporal, ele fica localizado abaixo ao sulco lateral, que é esse sulco aqui, ó. Então ele fica abaixo. Então o lobo temporal ele fica abaixo do lobo frontal e do lobo parietal, ok? E ele fica localizado anteriormente ao lobo occipital, beleza? Então vamos lá. O lobo occipital ele é dividido do lobo parietal através desse sulco, que é o sulco parieto occipital. Então esse sulco aqui, o parieto occipital, ele divide o lobo parietal do lobo occipital, ok? Lembrando que quando a gente pensa aqui em lobo occipital e lobo temporal, eles são lobos que eles até trabalham juntos. A gente vai descobrir um pouquinho melhor isso depois, por isso fica até difícil dividir anatomicamente aqui. Ok? Mas vamos lá então, quais são os principais sulcos, além desses dois que nós já falamos? Aqui no lobo temporal nós temos o sulco, lembrando que sulcos são esses espaços, tá? Nós temos o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior,
ok? De novo, então além do sulco lateral, nós temos aqui o sulco temporal superior e o inferior. Esses sulcos eles são importantes porque eles vão dividir essa face lateral do lobo temporal em 3 grandes giros. Então nós temos aqui, ó, acima do sulco temporal superior, o giro temporal superior. Entre o sulco temporal superior e o inferior, aqui no meio nós temos o giro temporal médio, tá bom? Então nós temos o giro temporal superior, médio e consequentemente nós vamos ter também o inferior. Beleza até aí, gente? Então nós conhecemos da face externa os principais sulcos e giros do lobo temporal. O lobo occipital, gente, eu já falei aqui para vocês, né, que nós temos o sulco parieto occipital. E olhando dessa parte de fora, gente, do lobo occipital, esses giros e sulcos, eles são muito irregulares. Rogério, o que isso significa? Significa que é difícil você delimitar qual giro é qual olhando o lobo occipital por fora. Pode ter variação anatômica, então, por exemplo, às vezes nós fôssemos estudar o meu lobo occipital, a conformação dos giros seria um pouquinho diferente do seu, ok? Então, por isso que normalmente quando a gente vai estudar o lobo occipital, a gente estuda a face medial dele, ok? Só queria aqui mostrar para vocês com essa imagem que abaixo do lobo occipital nós temos o cerebelo, tá? E eu vou excluir aqui o cerebelo e o tronco encefálico para facilitar aqui nossa aula de hoje, tá? Então vou excluir aqui os ventrículos rapidinho, porque daí a gente consegue estudar também essa face interna do lobo occipital, ok? Então vamos lá. Então aqui, gente, nós temos um sulco muito importante no lobo occipital, que é o sulco calcarino, que é esse aqui, ó, que também é chamado de fissura calcarina. Por que fissura em vez de sulco, Rogério? Porque ela é mais profunda, ok? E daí, gente, olha só que interessante. Ao redor dessa fissura, então essa região que fica ao lado, vamos ver se o software seleciona, né? Mais ou menos, não tanto, né? Então essa região que fica ao redor da fissura calcarina é conhecida como o córtex estriado. Vou repetir. Ao redor da fissura calcarina nós temos o córtex estriado. Então essa região aqui, ela é conhecida por ser a área visual primária. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Então aqui nós temos a área visual primária. Então é aqui que as informações visuais elas chegam. Então, quando essa informação chega nessa área, ela consegue identificar, por exemplo, o esboço, tá? Então, ainda a pessoa não consegue interpretar certinho o que ela está vendo, mas as formas visuais, elas chegam nessa região primeiro. Então, a área visual primária, ela é responsável por receber os inputs visuais. Basicamente, é isso, ok? Então, vamos lá então, dando sequência. Vocês viram que nós temos a área visual primária e o resto aqui do lobo occipital e mais uma parte do lobo temporal, tá? Então nós vamos ver que a visão não é uma função só do lobo occipital, como se acreditava antigamente, né? Mas pega também um pouquinho aqui do lobo temporal. Nós vamos chamar de área visual secundária, ok? Então presta atenção, a área visual secundária ela compreende o restante do lobo occipital e boa parte do lobo temporal também, beleza? Então, olha só que interessante. Isso quer dizer que se a pessoa ela tem uma lesão na área visual primária, que nós falamos aqui, que é o córtex estriado, que fica ao redor da fissura calcarina, ela vai ter problemas, por exemplo, assim, uma amaurose, que é uma cegueira, se essa lesão for muito extensa. Mas o que comumente acontece são as hemianopsias, que é quando a pessoa ela perde uma parte, uma metade do campo visual. Ou uma quadrantopsia, faz assim comigo, fecha um olho e tudo que você está vendo, você passa um mais aí, uma linha horizontal e uma horizontal e uma vertical. Vai dividir em 4 quadradinhos, né? Na quadrantopsia você perde, né, um desses 4 quadrantes. Então é isso, ou a pessoa vai ter uma hemianopsia, ela perde metade do campo visual, ou uma quadrantopsia, que é quando ela vai perder apenas 1/4 ali da visão. Tudo bem?
Agora, se a pessoa tem uma lesão na área visual secundária, que nós acabamos de falar aqui, que está também no lobo occipital, mas pega também parte do temporal, o que ela pode desenvolver? Uma agnosia visual, tá? Então ela tem dificuldade de interpretar aquilo que ela está vendo. Ela enxerga, mas ela não sabe ao certo interpretar aquilo que ela está vendo. Ok? Então ela vê, só que não tem, ela tem dificuldade de interpretação. Isso é uma agnosia visual, beleza? Então vamos lá então, gente. Já que nós estamos aqui falando de visão, eu queria já contar para vocês uma coisa para a gente finalizar essa parte de lobo occipital, beleza? A visão, ela percorre dois trajetos, que nós chamamos de duas vias visuais. Então nós temos uma via chamada de via visual dorsal, que então é aquela via que sai aqui do lobo occipital e vai até aqui na área parietal posterior, que lembra que eu falei para vocês que é uma área relacionada com percepção? Essa é a via visual dorsal, beleza? Ela é chamada também de via onde? Por quê? Quando eu enxergo o ambiente, essa interpretação, essa parte perceptual de entender aonde eu estou, ela acontece devido à comunicação do lobo occipital com o lobo parietal, através da via visual dorsal. Então, identificar o espaço, tá? Onde eu estou, o ambiente, está muito relacionado, então, com essa conexão do lobo occipital com o lobo parietal, lá na área parietal posterior. Então, essa é a via onde, ou via visual dorsal, beleza? Agora, se nós pegarmos aqui, ó, a área visual ela tem uma segunda via, que então é uma comunicação entre o lobo occipital, tá? Deixa eu fazer aqui o desenho. Entre o lobo occipital com o lobo temporal. Lembra que eu falei que o lobo temporal também tem função visual? Que é a via o quê? Rogério, como assim via o quê? Também chamada de via visual ventral, ok? Essa via o quê? Ela ajuda a reconhecer o objeto que eu estou vendo. Lembra que eu falei área visual secundária, que tem o lobo temporal? É por isso. Então, gente, olha que interessante. Quando eu estou olhando, por exemplo, para esse copo, a informação, o desenho aqui, ele chega lá na área visual primária. Só que para eu entender o que é isso, o lobo occipital e o lobo temporal, eles vão conversar através da via visual ventral para que eu possa, isso é um copo, identificar o que é esse objeto. Então, gente, essas são as duas vias visuais. Dorsal, que é a via onde, e ventral, que é a via o que. Deu para entender? Beleza até aí? Então, gente, terminamos visão, tá? Vamos então conhecer um pouquinho as principais áreas que vão estar relacionadas agora com o lobo temporal, tá? Então vamos à primeira coisa aqui, gente. Eu não sei se você sabe, mas quando você estuda neuroanatomia, você sempre vai ouvir falar de opérculo, área opercular, não sei o que. O que é um opérculo? É uma região que recobre. Rogério, não entendi nada. Como assim recobre? Presta atenção aqui comigo que eu vou te explicar. Lembra que eu falei para vocês que a ínsula está escondidinha aqui? Eu precisava pegar o sulco lateral e abrir para eu ver a ínsula? Então, gente, toda essa região aqui que recobre a ínsula é chamada de opérculo. Então, se nós pegarmos o lobo temporal, essa partezinha interna do lobo temporal é conhecido como região opercular. Por quê? Porque é a região do lobo temporal que está escondendo a ínsula. Rogério, por que você está falando disso? Porque, gente, aqui, ó, nessa região opercular, nós temos a área auditiva primária. Então, ela fica aqui nessa área opercular, no giro transverso anterior aqui, que é esse giro que eu não sei se mostra, né? Não dá para ver bem aqui na imagem. Mas é um giro que fica localizado aqui. Então, gente, nessa região mais interna aqui, nós temos o nosso córtex auditivo. Além disso, no giro temporal superior, nós temos uma área que é muito conhecida, que é a área de Wernicke. Lembra que eu falei para vocês do caso clínico do paciente?
ele não entendia nada do que eu estava falando, mas ele conseguia falar. Qual que era o problema desse paciente? O problema dele era que ele não conseguia compreender a palavra falada escrita. Então a lesão dele estava na área de Wernicke. É por isso que essa afasia até hoje é chamada de afasia de Wernicke ou afasia sensorial. Por quê? Porque o paciente não consegue entender o que você está falando, apesar de ser capaz de falar normalmente, ok? Então a área de Wernicke é a área da compreensão da palavra falada e também escrita, beleza? Então se a pessoa tem uma lesão na área de Wernicke, ela vai ter o quê? Uma afasia sensorial, muito bom. Agora aqui, ó, o nosso córtex auditivo primário, né? O que acontece? A pessoa ela vai ter uma surdez, também chamada de anacusia, ok? Ou hipoacusia, tá? Então ela vai ouvir menos. Então o problema vai ser auditivo, beleza? Então vamos lá então, gente. Aí nós já falamos, né? Só para falar para vocês que aqui no giro temporal inferior tem estudos falando que essa região tem uma certa relação com a atenção, tá? Nós sabemos que essa parte do lobo temporal está relacionada também com a atenção. O giro temporal médio, gente, ele também está relacionado com processamento secundário, também relacionado com áreas visuais também. Lembrando que as áreas aqui no lobo temporal, elas não são tão bem definidas, igual quando a gente estudou o lobo frontal e tudo mais, ok? Agora a gente vai olhar essa parte inferior, tá? Já falamos então do giro temporal inferior. Deixa eu tirar a seleção aqui. Então se a gente olha, gente, aqui ó, a parte interna, deixa eu virar assim que acho que vai ficar melhor para vocês verem. Aí, agora acho que vai ficar bom da gente ver. Então, gente, quando nós estudamos aqui, ó, o lobo temporal nessa vista mais inferior, nós temos algumas regiões para a gente reconhecer. Aqui nós temos o giro parahipocampal, que é uma estrutura que está muito relacionada com quem? Com o hipocampo. Então, essas estruturas, elas fazem parte do sistema límbico, tendo, por exemplo, funções relacionadas com memória, ok? Aqui atrás nós temos o famoso giro fusiforme, que também é conhecido como occipito temporal lateral. O giro occipito temporal lateral ou giro fusiforme é a área, gente, no córtex relacionado com o reconhecimento de faces. Então você que está me assistindo, está olhando meu rosto e fala, esse é o Rogério, né, do canal Neurofuncional. Como que você está olhando para o meu rosto e está reconhecendo? Por quê? Porque o giro fusiforme está ativo, ok? Pessoas que têm lesão aqui no giro fusiforme podem desenvolver o que nós chamamos de prosopagnosia, tá? Que é uma lesão quando a pessoa não consegue reconhecer outras pessoas através do rosto. Então elas precisam de outros estímulos para reconhecer a pessoa, seja auditivo, enfim, precisa do toque, mas a pessoa só pela visão ela não consegue reconhecer nem mesmo a própria mãe, por exemplo. Ok? Por quê? Porque o giro fusiforme é ele que está relacionado com essa função de reconhecimento da face. Ok? Aqui a gente não consegue ver muito bem, tá, gente? Mas aqui próximo, aqui nós temos o giro piriforme, tá? Ou região piriforme, que está muito relacionada agora com o olfato, tá? Então a informação do olfato ela chega e ela acaba sendo direcionada também ao lobo temporal. Então só para a gente ver quantas informações chegam aqui, né? Olfato, a gente já viu que tem audição, memória, atenção, reconhecimento visual, tudo isso, gente, são funções que são processadas no lobo temporal, ok? Então, se a gente for olhar todos os lobos, ele acaba sendo o segundo lobo mais complexo depois do lobo frontal, ok? A nível de função. Enquanto que o lobo occipital é o mais fácil de entender, né? Ele recebe informação visual e está relacionado com interpretação também, beleza? Então, gente, espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado. Então, hoje nós finalizamos as aulas de córtex, ok? Amanhã a gente vai falar de núcleos da base, então não perde que a aula tá super legal também. Nos vemos lá, tá? Então, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula.